Salve galera, Tarcísio Dalpra da Sagres Criativa. Se você chegou aqui de alguma forma é porque você conhece ou pelo menos viu, foi impactado pela história do Valsa no Asfalto, que é a história da Gabriele, a menina apaixonada por caminhões, que sonhava ter uma festa de 15 anos com a temática de caminhão, né? Então ela parte do improvável, do imponderável e se ramifica numa história maravilhosa que você não assistiu ainda. Assista, ou pelo menos interaja lá com o nosso Instagram, @valsanoasfalto, que conta a história de uma maneira perpendicular à história central, né, aqui no doc. Mas a gente está aqui para falar de uma outra história dentro da história, de como essa vontade da Gabriele de ter uma festa de 15 anos com a temática de caminhão e de como a disposição da Ibor em oferecer essa festa para Gabriele se transformou em histórias dentro de histórias, dentro de histórias, dentro de histórias, que envolvem, obviamente, na narrativa central, muito sonho, muita emoção, a gente ri, a gente chora, mas que envolve também muito perrengue, né? Como não pode deixar de ser numa produção publicitária, numa produção regional, numa produção que envolve muito pouco roteiro e muito mais vontade de fazer, né? Por isso a gente teve essa ideia de reunir aqui hoje, né, um spin-off do Valsa no Asfalto e estabelecer nesse bate-papo a nossa história vista pelo retrovisor, que é o Rock no Asfalto. Uma alusão à playlist que a gente ouviu durante as mais de 24 horas de estrada, e a gente não está falando nem de permanência, né, de estrada, né, que foram o que conduziram a nossa viagem de Juiz de Fora até Uberaba. Então o contexto é o seguinte, né? O que é o Valsa no Asfalto para quem não está muito familiarizado ainda? A Ibor Transporte, um dos maiores players de transporte rodoviário hoje do Brasil, recebeu um belo dia no seu inbox uma mensagem de uma mãe, Ana Carla Thiago, relatando o sonho da sua filha de ter uma festa de 15 anos com a temática de caminhão, mais especificamente da Ibor. E eu, sócio e diretor de criação da Sagres, quando essa mensagem chegou ao meu conhecimento através da nossa equipe que faz, né, o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Sagres, obviamente me espantei, mas tentei decodificar ou entender o que de verdadeiro, de genuíno tinha atrás daquilo ali. A Bárbara, que está aqui com a gente, ficou encarregada de mapear, de entender, e a gente descobriu uma relação muito maior do que a gente imaginava entre Ana Carla, mãe, Gabriele, filha, Ibor, empresa de transporte rodoviária, que envolve sonho, família, saudade e tudo mais que você vê lá no doc que a gente construiu a várias mãos, né? Muito no feeling, e que está lá prontinho para a gente assistir. Mas hoje o papo é outro. Hoje a gente vai contar a história de um belo dia em que a gente resolveu ir de carro de Juiz de Fora para Uberaba, porque os voos eram muito complexos em termos de escala, demorados, e como a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, foi muito no escuro, a gente viu uma possibilidade também de transformar essas 12 horas de ida, 12 horas de volta, numa maneira da gente ir construindo essa história, tanto do ponto de vista do que a gente vai captar lá, quanto do ponto de vista do que a gente vai ver e já na volta construir e poder chegar a um produto final interessante. Então, para isso, né, eu estava falando com eles aqui um pouquinho antes, talvez você assista o documentário e pense que tem uma equipe gigantesca envolvida nele, mas em essência, né, ela está aqui nessa mesa. A equipe que de fato fez o documentário acontecer enquanto mecânica, né, não estou falando de toda a linha de frente da Ibor, que lá acreditou, né, financiou, bancou, os nossos parceiros lá em Uberaba, né, que compraram a ideia, mas a mão na massa mesmo, o deslocamento e o pagar para ver, é esse time que está aqui comigo, tá? Eu vou pedir para eles se apresentarem primeiro, né? Lei, Bárbara, Cabral. Vamos começar pela Bárbara, que eu já mencionei. Se apresenta rapidinho aí, Bárbara. Só para a galera se familiarizar. Bárbara, gestora de contas da Sagres e responsável por fazer essa loucura toda acontecer. Tarcísio me deu essa missão de entender o que estava acontecendo, o que seria
esse sonho, né, entender se seria possível esse aniversário acontecer, o que seria essa história. Fui ali no feeling, mas a gente também não imaginava que seria tão profundo igual foi. Me desesperei várias vezes, descabelei bastante, mas foi uma história bem legal de ser vivida. Fiquei feliz de ter feito parte disso. Os meninos brincaram, né? Na hora que acabou ali, parece que eu tirei um caminhão das costas. Quase que literalmente um caminhão das costas. Literalmente um caminhão das costas. Porque não é fácil você... Primeiro, são várias coisas, né, que estavam envolvidas. Era a expectativa da mãe, né? Eu sou mãe, então eu sei o que passa ali no coração daquela mulher para mandar uma mensagem, pedir uma festa de aniversário para uma filha. Então, eu já tinha isso ali, tipo, meu Deus do céu, é o sonho da mãe, é o sonho da filha. Numa cidade que a gente não fazia a menor ideia, tipo, de fornecedor. Pô, aqui de Fora é fácil, agora encontrar fornecedor. Vários pepinos que foram acontecendo ali na semana, né, que era o DJ que do nada falou que não ia mais, ia mandar a filha de 14 anos para poder tocar na festa. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar, sabe? Então era muita responsabilidade e além de tudo, o nome da Ibor no meio disso tudo, né? Então era muita responsabilidade que eu não conseguia nem respirar direito. Tava viajei mais dura que o lei no volante. E na hora que acabou, assim, foi tipo assim, nossa, meu Deus, eu não conseguia nem comer nem beber. Só deu certo. Saiu. Foi, meu Deus. Tá entregue, Senhor. Foi. Mas foi uma história muito bacana de viver. Foi um trabalho, com certeza, que marcou tanto acho para todo mundo aqui, né? Pra Sagres, pra mim, pro Tarcísio, pro Lei. Mas foi muito bacana e bem divertido. Depois que passa. Que aí, 3 dias depois que saiu o caminhão das costas, você fala, ai, que legal. Foi uma história bem bacana de contar, assim. Fábio Cabral, você sabia que os trampos que a gente te colocava era roubada, era meio no escuro, freestyle, mas... E esse, se apresenta aí pra galera. Eu sou o Fábio Cabral, sou editor, finalizador, né? O One Man Band da Audiovisual. O One Man Band. Audiovisual. Já trabalho aí com o Tarcísio aí já... Quantos anos? Já uns 18, né, Tarcísio? Pelo menos isso. Já ganhou maioridade, assim, né? Pelo menos isso. Já dá pra te chamar, vamos no escuro para um job aí. Vamos, vai ser... E aí o Tarcísio convidou para fazer esse projeto, né? Quando ele me falou, a gente estava perto lá da minha casa, né? Num bar. E aí ele, poxa, tem uma história de uma menina que vai fazer um aniversário de 15 anos e a gente quer fazer um documentário em cima disso. Eu falei assim, como assim, né? Aquele momento, o que é isso? Que ideia é essa? Mas, enfim, aí... Eu topei, como sempre. Vambora, assim, né? Mas, Cabral, deixa eu te explicar o verbo que a gente... Não, vamos. Mas o legal também, assim, tudo que é diferente também sempre traz uma possibilidade de se chegar a um resultado, né, diferente, né? A gente sabe quando você sai da fórmula, sai da caixinha, sai do feijão com arroz ali, é onde você consegue construir alguma coisa diferente, né? E, bom, a viagem a gente vai contar aí durante o tempo todo aí como é que a coisa foi, né? Que foi incrível. Mas, pô, foi um projeto único, né, cara? Que acaba que a gente tá aqui hoje conversando, falando dele. Já parece ser uma memória de muito tempo, né? Mas sim, se transformou numa memória afetiva nossa também. Sim. Muito rápido, assim, porque foi intenso, né? A gente tava vindo pra cá, né? Entramos no carro, o mesmo carro. Lei dirigindo, eu no banco do carro, vocês dois. Déjà vu total da viagem. E assim, uma viagem surreal, né? Porque a gente passou mais tempo na estrada do que trabalhando ou qualquer coisa, né? Assim, o tempo, né? Os tempos que a gente teve pra rodar e fazer as coisas foi tudo... Muito, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Acho que tá apresentado. Nada disso seria possível sem o nosso... Né? Lei. Esse cara aí. Também. Lei foi o cara que deu a ideia torta de por que a gente não vai de carro. Manda aí, Lei. Então, eu sou o Lei, trabalho de motorista, tenho uma parceria já com o Tarcísio há muito tempo, com a Sagres.
Enfim, durante uma viagem aí que a gente tava, não lembro pra onde, o Tarcísio comentou, veio a possibilidade de ir pra Uberaba de carro. Eu falei, meu Deus, esse cara é maluco, quer andar esse tempo todo. Ele faltou tempo e tal. Eu falei, é longe. Fiz esse cálculo lá, passei pro Tarcísio de tempo. E acabou que eu nem esperava de concretizar essa viagem, não, porque era muito longe mesmo. E acabou que por causa dos voos, né, que era muito mais cansativo até do que a viagem, acabou que fomos. E a história é grande, né? Teve muitos... Nós vamos começar a contar ela agora. A história do pedido da mãe, a história da mãe, da menina ser apaixonada pela Ibor e o porquê dessa paixão que ela tinha, né, desde 8 anos até os 15, e por ter pedido uma festa de 15 anos com o tema Ibor, vocês vão conhecer no documentário, se não conheceram ainda. Tem o documentário está lá no @IborTransporte, tem no Instagram da @Sagres Criativa. O Instagram, @Valsa no Asfalto, conta esse bastidor todo, mas hoje a gente está aqui para contar a história dessa viagem, né? Entendemos, existia a paixão da menina pela Ibor, ela sonhava entrar de caminhão, né, na festa de 15 anos, a gente validou isso, era genuíno, era autêntico, a Ibor abraçou a causa, né, como nunca, bancou, só que a gente não sabia muito bem o que ia fazer lá. Porque é uma festa. E a gente não podia só entregar a festa. A gente tem que produzir alguma coisa. Tinha que ter um em torno registro, daquela né? festa. Era uma história fantástica, uma história muito boa, que o nosso feeling, né? E quando eu contei para cada um deles foi o mesmo, tinha apurado. Só que a gente não sabia como é que a gente ia contar essa história, né? A gente não fez roteiro, não E era um roteiro isso. solto, né? Uma festa. É uma coisa que... E aí eu queria ver se vocês lembram, né? Se a memória de vocês tem a primeira vez que vocês, se fui eu, não sei, que falou com vocês sobre a ideia. Olha, temos uma festa de 15 anos com o tema da Ibor, que é cliente da agência, e a gente vai lá produzir material. Vocês lembram qual foi esse primeiro impacto? O que vocês sentiram na hora? Eu lembro, você virando pra mim na cadeira, falou, Bárbara, chegou aqui um direct, a mãe tá pedindo uma festa de 15 anos pra filha, e você me passou o print, né, o WhatsApp da mãe, falou, entre em contato com ela aí, vê essa história, que eu vou na Ibor semana que vem, e a gente vai fazer essa festa. Você faz essa festa aí. Aí eu olhei assim... Você balançou a cabeça assim, com esses cachinhos balançando aqui assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, lá vem ele. E aí depois eu fui olhando, né, digerindo, assim. E aí eu fui vendo que era sério mesmo. Ele tava falando, eu falei, não, tá. Aí eu olhei tudo, né, fiz um PDFzinho, todo organizado, todo bonitinho. Aí tá assim, já falei com eles, a gente vai... Aí ele apresenta, ele, ótimo, é isso aí. Foi lá, apresentou, voltou. É isso aí, a gente vai fazer. Pode fazer. Aí eu fui fazendo vários orçamentos, é isso aí, vai. E o negócio ia fazendo ele, pode fazer, pode fazer. Eu falei, meu Deus, pode fazer, sou eu mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei a falar com o Bruno, né? Vai lá, Bruno, olha isso aqui, e vamos procurar então um fornecedor, né, Bruno? Vamos fazer não sei o quê. O Bruno não pensou de nada, não, então, vou ver lá com o pessoal de Uberlândia, que pode da TV, né? Vamos ver com o pessoal de Uberlândia, uns fornecedores, e os fornecedores do Bruno não apareciam nunca. Eu falei, meu Deus do céu, sou eu mesmo, né? Então vambora. E aí eu comecei, mas eu lembro do Tarcísio só com aquele printzinho assim da mãe. Vamos fazer. O seu, Cabral, foi naquele dia? O meu foi... Não, você comentou comigo que tinha um job em vista, mas que ainda estava conversando. E você falou, não, uma parada da Ibor, num primeiro momento você não explicou, não, você não abriu, não. Nem eu sabia direito que ia sair daqui. Não, porque lá é assim, ele fala, vamos fazer. Vamos fazer. Não, a primeira, tudo começa com vamos fazer, vamos embora. Vai no fim dele, E aí eu lembro que eu tava chegando em casa, acho que foi uma sexta-feira, cara. Tô passando de carro assim, tava tendo um evento num bar em frente à minha casa. De repente eu vejo o Tarcísio e o Fera, eu falei, não, eu tenho que voltar ali, cara. A coisa do feeling, né? Eu tenho que voltar ali. Ter escapado daqui. Eu guardei o carro, saí e fui lá na galera, né, cara? E aí conversa vai, conversa vem. Pô, lembra aquele job da Ibor? Falei, pô, então, vai sair mesmo, cara. É um aniversário, a menina, que é uma festa de 15 anos com temática de caminhão.
Eu falei assim, quê? Aí eu falei com ele, falei, cara, mas a história, assim, é boa e tal. Não, a gente tá levantando, né? Porque no primeiro momento, assim, você leva aquele choque, né? Assim, pô, a menina quer toda menina vai querer uma festa lá, sei lá, de princesa, né? Pô, uma festa Príncipes, de valsa. caminhão, cara. E aí, tipo assim, não, a gente tá fazendo um levantamento da história e tal, mas, cara, vai rolar, porque o negócio é sério mesmo. Eu falei, vambora, vamos fazer. Ele falou, olha, cara, a gente tem que ir naquele esquema pocket e fazer acontecer. Eu falei, vambora. E aquela história, né? A gente sempre embarca num risco também, né? Tem sempre o risco... Esse era altíssimo, né? cara. Tem sempre o risco de dar tudo errado, cara. Mas eu acho que foi, assim, um dos raros momentos, assim, em termos de trabalho, né? Que eu acho que a agência, o cliente, a produtora, quem estava produzindo o áudio, todo mundo sabia onde estava se metendo, assim, na história, né? E com isso também a gente, poxa, acabou partindo pra coisa já sem essa amarra, né? Ai, meu Deus, e se der tudo errado? Não, a gente vai fazer dar certo de alguma forma. Mas o que eu me lembro aí do início da história foi isso, né? Foi quando você e o Fera me passaram essa coisa da festa da menina. E a primeira coisa assim que eu me lembro foi isso. Falei, cara, como assim, né? É porque é um negócio muito doido, né? Porque você para pra pensar, você tem a produção do aniversário, você tem que documentar isso. Tem. A logística fazer disso alguma coisa publicitária também. Não, isso ainda tem que virar uma história muito boa. Exatamente. E como que você vai fazer E se desse tudo errado no aniversário? O que você fala? Só passava isso pela nossa cabeça. Aí você vira então. Cena, tá lá. Então você vira então, gente. Então, nossa, sabe aquele aniversário? Então não deu certo. Eu lembro que essa questão, por exemplo, eu não sabia como que eu ia abordar com a mãe a questão da valsa. E eu nem sabia da delicadeza ainda do assunto da valsa. Mas é porque você pensa, a menina quer um aniversário de caminhão. A menina vai querer dançar valsa? Porque você não imagina que uma festa de 15 anos de caminhão, a menina quer um tema... Você não pensa que a menina vai querer dançar valsa. Eu tava imaginando já um churrascão, sei lá. Eu perguntei pra mãe, falei, se ela quer um churrascão... Um salgadinho, um negocinho assim. Você não pensa que não. A menina quer um aniversário, tipo, ela quer debutar igual a minha mãe debutou, sabe? Aquela coisa clássica, o vestidão. Então, o ritual tá ali, né? Só era o tema. Exatamente. É tipo assim, aquela coisa, a Bela e a Fera, normal, que igual eu pesquisava, né? Até pra eu falar com as decoradoras, e como que eu vou fazer? Era difícil para as decoradoras, elas não conseguiam entender. Eu falei, gente, vamos lá, vermelho, dourado, branco, uma decoração assim, vermelho, dourado, branco. Não bota vermelho e verde, porque senão fica parecendo Natal. Vamos lá, vamos tentar, sabe? Vamos usar a criatividade, vamos tentar fazer, porque não existe. E eu tinha dificuldade para falar com a mãe, tipo, ela vai querer dançar valsa? Porque eu lembro que eu falei com o Fera, Fera, como que eu pergunto pra mãe, sabe? Porque cada passo era assim, a chance de, nossa, claro que não, como assim? De ofender às vezes, sabe? Tipo assim, por quê? Você tá achando o quê? Porque eu não conhecia pessoalmente a mãe, eu tava lidando com a mãe ali pelo WhatsApp, e depois a gente foi descobrir, e muita coisa a gente foi descobrir lá, inclusive, porque eu naquele contato ali com a mãe, muitas coisas ela não abriu pra gente ali. Até porque eu era uma pessoa que ela conversava pelo WhatsApp. Ela não tinha liberdade, ela não tinha intimidade comigo. Por mais que a gente conversasse, por mais que ela tinha ali ela criou comigo um carinho, ela queria muito que eu fosse. Mas ainda assim, eu era uma pessoa distante dela. Né? Então, ali, quando a gente chegou, que elas se abriram ali naquele momento pra gente. Acho que ali que ela viu mesmo que ia acontecer mesmo. Exatamente. Né? Então, e você, Lei, que horas que você viu, isso é possível? Você lembra desse momento que alguém falou com você, eu lembro você na estrada, né? Olha, você tava cotando preços de viagem, como ia fazer para chegar em Uberaba, que é difícil, que tá tinha vendo? que ir pra São Paulo, Bárbara pra Belo Horizonte depois. E assim, era um dia das mães. Era um domingo. Era o dia das mães. Dia das mães, tinha esse detalhe mesmo. É. Aí o Tarcísio... Todo esse detalhe. Aí o Tarcísio, eu lembro que a gente tava viajando para algum lugar, para algum trabalho, não lembro onde, acho que era alguma coisa no Rio que você ia fazer, não sei. Aí ele falou,
tem voo, tá difícil, tem que ir pra Belo Horizonte, tem que escala, tem... Depois de lá ia ter que arrumar, eu acho que o mais perto era pra Uberlândia, depois ia ter que arrumar um carro lá pra levar ele pra Uberaba e tal. Aí ele me perguntou, e a possibilidade de ir de carro? Eu falei, olha, é muito longe, é cansativo, eu não sabia nem previsão de tempo, de nada, e foi vendo. Não, de tempo que ia ficar lá também, né? Porque, na verdade, a gente foi na sexta e voltou no domingo. A gente não ficou lá, né? A gente dormiu, acordou, fez a festa e voltou. Exatamente. A gente ficou lá nem 24 horas. Não, foi uma viagem 1 para 1, assim, 24 horas viajando e 24 horas. Aí chegou lá, eram umas 10, 11 horas da noite na sexta, não foi alguma coisa assim? 10h30. O aniversário foi 8 horas da noite, fizemos aniversário, acordamos no dia seguinte e viemos embora. Acordamos A mesmo, gente não tomamos ficou café, lá. Então, Mas vamos lá então, vamos começar a contar essa história, né? Tem uma playlist da nossa viagem no Spotify, também com Tem tudo mesmo? que a gente ouviu. Você tá salvou lá, essa playlist tá lá, lá. meu Você querido. lembra na volta o Rock Brasil desenterrando coisas? Então, ali foi tudo, essa né, playlist está no Spotify, então se você estiver assistindo aí em vídeo, aproveita, coloca a playlist aí para acompanhar. Mas saímos numa sexta-feira, né, programado para as 8 da manhã, para a gente tentar chegar lá umas 8 da noite, descansar, né, às 7. Saímos umas 9 e pouca. Quase 10. 20 para as 10, Quase na 10. foto ali, eu lembro. Então, Quase 10. quase 10 horas atrasou, resolvendo coisas na agência, abastecer e tal, e partimos para Uberaba, né? Lei traçou a rota toda bonitinha, aqui a gente vai mais rápido, né? Lei fez o papel da logística perfeito lá. a rota, a ideia inicial era ir pro Belo Horizonte e pegar pra lá pro Uberaba. E por que essa rota inicial não foi cumprida? Chega meu banco da câmera, parou a estrada tudo. O banco, pra quem não conhece, aqui pertinho, não andamos nem 40 km. 40 né? km no Sei lá. máximo. Parou e a estrada parou porque teve um acidente na frente, né? Depois a E gente foi descobrir, né? Bárbara se formou. paciente, Não, não, gente, deitou, cadê? saiu do Não, pelo carro. amor de Tem Deus. vídeo de você andando Eu de tenho, volta. saí do carro e fui ver o que estava acontecendo. Aquela quantidade de carro, eu queria saber quanto tempo ia ficar parado E aí ali, porque eu Bárbara tenho trouxe problema. informações, né? Que teve Tinha um uma acidente. carreta pegando fogo. Tinha uma carreta Não, pegando fogo. E pior do que o acidente era a previsão de liberação, né? Tristeza. Era coisa A gente de... não tinha nem saído daqui, gente. Já tinha a carreta pegando fogo. Era uma viagem de 10 horas com... Nossa. Na primeiros 30 minutos a gente já estava parado. E eu lembro que a previsão era de liberar, tipo, 3 ou 4 horas depois. E aí a gente... Como assim, né? E aí, né... Volta eu correndo igual uma pata. Tem uma carreta que tombou, começou a pegar fogo, nada grave, mas tá lá, vai parar a pista por um tempo. Tinha que E aí, tinha acabado, né? Então tinha que chegar, limpar, então- ou seja... E aí eu pego o telefone na hora, ligo pros bordinhos, os diretores da IBA, que são meus amigos de infância, e dou aquela, olha o que a gente não faz por vocês, né? Pegamos Grava uma um vídeo, estrada, né? Soltando. Grava um vídeo aqui, ó. Pegando fogo. Não bastasse a gente sair 9 horas, pegar 10 horas de estrada, agora a gente tem que parar, porque uma carreta tombou na estrada, então vai... a carreta é da IBA. Assim, cara, tem alguma coisa falando pra gente não ir para esse lugar. Não é Começamos possível bem. o primeiro acidente na estrada foi envolvendo uma carreta da Ibor e a gente parou no caminho por causa disso. Então, olhou um pra cara do outro assim, cara, Olha, é hora de voltar pra casa então, gente. Vamos voltar pra Vambora, casa, não tem porque nada lá pra gente, deu, não. pra gente pegar. Mas enfim, refez a rota. Eu refiz a rota, vi, falei, vai demorar mais longe, mas vamos embora. Aí a gente foi pelo sul de Minas, né? Voltou lá uns 40 quilômetros. Voltamos os 40 quilômetros e começamos de novo, E né? começamos de novo, mas aí caminho mais longo, estradas piores, e fomos pelo sul de Minas. Fomos até pegar Fernão Dias, Varginha, e, enfim, foi No embalo. Mas foi no embalo aí. acabou dando um charme pra viagem, né? Sim, sim. Então. Muito charme. Muito charme. Então, Cabral, reza a lenda também, dizem as más línguas, que não foi só o problema com as escalas demoradas, né, com a baldeação Uberlândia, Uberaba, BH, que fez a gente optar por ir de carro, né?
tinha uma oportunidade ali, uma janela de 10 horas, de pela primeira vez a gente sentar para pensar nesse roteiro. Porque não, né, longe de ser desleixo, de ser falta de planejamento, é porque a gente não sabia realmente o que ia encontrar lá. Era feeling por feeling. Eu falei, Cabral, nós vamos de carro, a gente tem 10 horas aí para tentar entender qual vai ser a abordagem, qual vai ser a narrativa, será que a gente foca na festa, na história, e se não tiver história, o que a gente faz da festa? Então, a gente, né, assim, por mais que a gente goste de fazer roteiros e tudo mais, quando se trata assim, de história, né, puxando para coisa do documentário, e aí uma coisa que a Bárbara falou, né, que ela tinha essa dificuldade com a mãe, ali para questionar, perguntar as coisas e tudo, né? A gente também foi com essa visão que a gente sabia que a gente precisava mergulhar na história, vivenciar aquilo para E a gente tinha aquele tempo para fazer isso. Para fazer acontecer. Mas é claro que durante a viagem a gente foi, né, fazendo o nosso brainstorm ali, cogitando algumas ideias, né? Pô, se isso der certo, a gente faz, se não der, a gente pode tentar. Assim, a gente, poxa, tem a figura da mãe, mas, pô, quem mais a gente tem de personagem e tudo, né? E realmente, as 10 horas é bondade sua, né? Aí foram 12 horas, ou 12 ou 14 horas. Quase 14 foram horas. 14 e 10 quase 14 horas ali, a gente foi criando, né, o que virou o esboço ali do que a gente ia fazer, né? Até porque, à medida que eu ia perguntando pro Tarcísio, então, como vai ser? A gente vai ter tempo, assim, para captar os depoimentos. Então, a gente vai chegar lá à tarde e a festa está sendo montada. Mas aí eu pensei o seguinte, nesse momento que ela vai visitar lá a festa, né, a montagem da festa, até a hora que ela tem que sair para fazer a maquiagem, é um bom tempo pra gente captar. Uma janelinha de 1 hora. 1 hora é o suficiente. Acabou. A gente foi montando essa pauta do dia lá, né? E eu ia levando esses choques assim, né? Se eu falasse antes, talvez você não tivesse naquele... Eu ia falar assim, que isso, a galera é muito louca. Sempre somos muito loucos, né? Mas... Engole o almoço aí, porque a menina já tá saindo. Vai. E realmente foi o que de fato aconteceu depois. A gente captou tudo em... Acho que não deu 40 minutos. Tanto que eu tenho, acho que 35 minutos de material bruto. Se tiver isso, tem menos. É porque elas atrasaram um pouquinho, né? Atrasaram. Ia chegar num tempo, demoraram um pouquinho pra chegar lá. Mas esse período da viagem, né? A gente, foi trocando ideia, além de estar ouvindo música, né? 14 horas. A playlist, 14 horas de... Foi tanto tempo que se bobear a gente não tinha nem mais o que falar, né, gente? Não, chegou um momento em que a gente não vamos rezar, qualquer viagem longa dessa tem aqueles momentos de silêncio total, assim, né? A gente fala e de repente dá aquela parada. Aí, começa todo mundo ficar meio assim, aí você para, faz um lanchinho, dá uma curtida ali no visual. Aliás, né, o visual, come um trento. Faz umas compras, né, vai? Trento em trento, a gente conheceu toda a portfólio da criança. Da trento. Você resolveu muito BO no meio do caminho? Que eu lembro que você trocava mensagem, não sei com quem, falava com buffet. Cada parada que tinha sinal de celular, você estava resolvendo alguma coisa. É porque eram as últimas questões, assim, né? E sempre tem um probleminha. Né, eu não sei o que não foi assinado ainda, que não tinha visto, que não tinha sido assinado, era coisa de som, né, porque a mãe quer entregar a casa, sei lá, era 8 horas, a mãe quer entregar às 9, ou o DJ lá que não ia mandar a filha mais, ia mandar a mulher. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, eu tô na estrada. Assim, só faz o negócio acontecer. Não me arruma o problema mais, não. Eu tô na estrada, não posso fazer mais nada. Só faz o negócio acontecer amanhã. Não tem nem 24 horas mais. Mas, assim... foi, gente. Nossa Senhora. Se a gente não tivesse esse tempo todo de estrada, talvez a gente não chegaria no esqueleto da narrativa, resolver isso. Aliás, assim, né, o carro virou palco, né? Porque... a gente... Teve um negócio, né, do caminho, do caminhão também, né, que a gente fez na estrada também. Né, se o caminhão, da onde ela arrumou... sim.
né, que o motorista ia pegar ela. Ah, não, tá. A gente fez isso a dentro do logística carro toda também. Mas foi lá. do né? trajeto. Né? Sim. Se o carro ia... Se o caminhão pelas ruas serem muito Se ia conseguir estreitas, passar. né? Se ia conseguir o passar, carro, sim, se o caminhão sim, ia conseguir sim, passar sim. e levar ela até o lugar. E tinha um gerenciamento dessa lista de convidados dela, né? Porque ela... O Doc mostra isso, né? Ela criou uma relação muito legal Sim. com os motoristas da Ivor. Então a lista de Sim. convidados dela era... A Bárbara Basicamente, gerenciou isso, né? era basicamente... Era o Isso, e staff da tinha Ivor. isso na estrada, rolou isso também, bem lembrado. De alguns motoristas que estavam na cidade, que não estavam na lista, só que aí eles teriam que ir embora, tipo, sei lá, 5 horas da tarde. E eles pedindo, me mandando mensagem pra mãe me encaminhar mensagem pra eu pedir pra Juliana, né, lá da Igor, pra pedir liberação pra eles ficarem pra festa. Então eles pediam pra mim pedir autorização pra Igor liberar eles pra eles ficarem pra festa. Eu lembro que pipocava assim no meio da estrada. Não, pô, eu tô aqui, não sei o quê, amanhã de manhã eu vou, não sei o quê. E foi uns 3 ou 4 pedindo isso, pra poder estar lá, pra poder curtir a festa com a Gabriele. Eles têm uma relação bacana, Muito assim, legal. com ela. Depois a gente foi mergulhar na coisa, né? Agora... Mas... Não, pode manda falar. ver, manda ver. Mas basicamente foi assim, a viagem inteira foi muito intenso, né? Toda a parte de produção. Pô, o Tarcísio tentando esmiuçar um roteiro, um esboço de Foi roteiro. construído em movimento, né? Foi Coisa um road office, né? Não, E quem vai levar ela, né? E quem não vai. E aí, meu Deus, esse daqui pode ficar, esse aqui não aí vai você tinha ficar, não vai. aqueles pontos cegos de sinal de celular, acalmava. Voltava o sinal, Exatamente. Na verdade, só acumulava as demandas, né? Assim, acumulava. servia para acumular as demandas e depois o Tarcísio descabelar, a Bárbara também. E o Lei ali tranquilo. E a moça da casa, ela era meio... Ela espera que ela não escute isso, né? Não, eu acho que ela era um pouco preocupada demais. Não sei bem. Ela era um pouco preocupada demais. Então Bondade. ela tava... eu lembro que eu tava lá tentando pegar o bonequinho em alguma parada, né? Tentando pegar o ursinho lá pra levar pro Bento. E a mulher mandando o áudio preocupada com a caixa de som. Eu falei, moça, já não tá no contrato que o cara... O DJ é esse? O DJ que tá no contrato só pode ser aquele DJ? Ele já tá acostumado. Então, tipo assim, minha filha, não enche o saco, relaxa. Já tá no contrato, é aquilo. E ela falando que não podia caixinha da JBL, que não podia não sei o quê. Inferno. Você já tinha falado que só podia aquele DJ, que já que era aquilo. Pelo amor de Deus, são 10 horas da noite, eu tô na estrada até agora, não me enche o saco. Eu só quero sentar, jantar, comer alguma coisa, E tomar pegar banho um e bichinho dormir, aqui que eu não tava conseguindo pegar, porque ela tava lá morando na minha mente, entendeu? Agora, Lei, nem 40 minutos de volta, nem carreta na estrada justificam o tempo que a gente levou para ir, né? Não. O que você atribui essas 14 horas quase de viagem? Eu não sei se isso pode ilustrar de alguma forma, mas eu vou ali no frigobar. Basicamente Ó, eu aceito também, viu? Eu também aceito, então. Muitas paradas, né? Lanche, é cerveja, tem sinal de celular, e assim foi indo. Mas, realmente, assim, para sobreviver uma viagem longa dessa, com essa quantidade toda, né, de demandas para resolver... De álcool? Não, assim, a gente tem foi o tão Lei, suave. o Lei trabalha com a gente há algum tempo, ele sabe que as nossas viagens são lentas, a gente vai sem pressa. Não, mas tem... Entendo, Mas, né? mas esse Na mas verdade, esse é o Cabral e a segredo. Bárbara não estavam acostumados com isso, né, Tarcísio? o Lei... Não, eu tô... Não, Claro, com esse tipo de viagem. Ah, Tarcísio, não, A mas- viagem que a gente faz com o Lei é um ciclo, né? Que a gente começa com a long neck vai dando Vai aquela acabando, vontade. Vai acabando, cada aí já outra vez mija, long aí neck. já tem programação. E a separada pra desculpa, fazer. o que é? A O Bárbara, Lei já você quer ir no mapeou banheiro? todas as estradas da região. É a Bárbara que quer parar pra ir no banheiro, É a né? Bárbara do banheiro. É a Bárbara que quer ir no banheiro. Mas essa parte da cerveja aí é sempre mapeada, né? Não tem como fazer isso aí não ir. Talvez por isso tenha demorado um pouco mais. Interessante que a gente não parou em nenhum momento para fazer uma refeição, né? Acho que não. Não, mas Um esse... pastelzinho Mas, aqui, mas esse... salgado safado ali. Esse foi o melhor consenso, né? Porque como é que você faz uma viagem de 14 horas, Não tem como. para e come uma feijoada, mano? Não dá, cara. Eu tô acostumado a fazer muita viagem, não dá pra ficar comendo. dá pra Eu ficar tô comendo, acostumado, né? Mas as pessoas às vezes A não única vão coisa que comendo. eu tentei comer melhor foi aquele pão com linguiça, que a linguiça tava crua, né? Eu Então, lembro.
A pior escolha. Vamos voltar pro pão de queijo, que é melhor. Eu fui- Salgadinho. Eu O fui em alguns Tarcísio, pastéis. o Tarcísio comeu alguma coisa meio estragada também no meio do tava bom, caminho. não. Um quibe, eu acho que tava... A gente foi no assadinho, né? E o Tarcísio... Foi, e eu fui na exatamente. fritura. Cresceu Tava o olho. esquisito ali, eu fui na salinha. Ledo engano, ledo engano. Mas uma viagem dessas. Ah, e lembrando que era sexta-feira. Né? Véspera Dia das Mães, sabe? Antivéspera, Dia das Mães, sexta-feira. A gente não trabalhar final de semana, então assim, tinha que conciliar todas essas coisas, né? De estar trabalhando, de estar no clima de estar resolvendo problema, mas também um pouco de diversão, um pouco de válvula de escape ali, porque senão... Se a gente ficasse com uns tantos pontos de deu merda que tinha aquele jogo, né? Era tanto ponto de tensão. Se fosse entrar se a na gente pilha da ficasse tensão, tensionado a gente ia naquilo ali pirar, durante a gente pira. 14 horas na estrada, a gente tinha assustado. Tinha. Mas eu lembrei aqui, ainda nesse trajeto de ida, de um momento, né? A gente, durante o dia ainda, as paisagens começaram a mudar, a gente... Sim. E aí deu um momento que deu um certo silêncio no carro e escureceu de repente e a gente entrou numa cidade. Fantasma. Deserto. Que a gente- Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, a gente entra, passa por dentro de uma cidade, não me recordo Não qual que é. lembro. E a cidade está completamente deserta. Essa Aí daí daí foi- deu aquele silêncio, um olhou para a cara do outro. Será que nós morremos? Será que aquele Os acidente melhores na frente... amigos da Sagres tem o nome da cidade. Tem. Você acha e coloca ali depois, né? Nos melhores amigos na da Sagres tem o descrição. nome da cidade. Não tinha uma viva alma naquela Nada, gente, não. não tinha uma Sexta-feira, pessoa. A gente bares passava fechados. por aquilo ali. Gente, A gente procurou meu alguma coisa Deus. pra lanchar, não foi ainda? Não, a gente, Uma cerveja, não, e a acabado gente, de a gente, servir. nada. a gente começou a Aqueles estranhar. hiatos gigantes de bar para parar, não tinha exatamente, mais. não tinha. Acabou a cerveja do Tarcísio, como se só eu tivesse. Sobrou pra ele, né? Mas eu lembro que a gente começou a se dar, eu me lembro que a gente começou a se dar conta, assim, pô, que horas são? Ainda era cedo. Era 7 horas. Era 7 e Cara, pouco, eu lembro disso. sexta-feira à noite. E era sexta-feira Não à tem noite, ninguém na rua. Não, não Eu tinha acho que aqui nada. não Não tem tinha bar, foto. não tinha igreja, não tinha nada. Eu falei assim, cara, tem alguma a coisa ideia errada. de lugar fantasma, de questionar nossa própria Exatamente. existência. Caralho, já pensou se aquele acidente no começo foi com a gente? E a gente não se tocou ainda. Sobreviveu a isso. A gente ainda não caiu a ficha Não que a gente caiu, morreu, é, né? Eu lembro que na saída da cidade ainda era meio mata, assim, meio fechado, meio Aham. plantação de sei lá de quê. Não lembro. Não tem aqui o nome Isso dela. realmente foi algo E aí muito, essa reta final foi meio assim, não tinha Foi. lugar pra parar. Todo mundo morto, de muito noite. cansado. Já tava assim, chega, pelo amor de Deus. E o trecho final, né? Morremos a mesmo. 0,50, depois aquela reta Ah, sem depois fim. pegou, né? Chegou, depois da cidade pegou a 0,50 É, lá, e aí foi você só embora. vai, Aí era sai da vai. boa, lugar de parar tal. E aí mas começaram as aquele plaquinhas, né? Uberaba aparece A pela primeira pior vez. parte, né? Que é A aquela que 100 você vai quilômetros, contando você vai os contando. quilômetros, parece que o quilômetro não passa. É muito pior quando Não, aparece. realmente, mas essa parte da viagem da Essa Cidade foi aquela Fantasma... que a diversão acabou, eu quero É. chegar. É, O aquele corpo já momento começa legal. a doer, esse já não O tem... que a gente tinha que fazer já foi aí feito. você já não quer nem parar mais, porque assim, não, agora eu quero chegar, eu preciso chegar, né? Olha, eu vou ser sincero, quando o Tarcísio falou comigo de ir e tal, eu imaginei, falei, a volta, eles vão ter que parar, eles não vão conseguir voltar direto. Eu tô acostumado, mas assim, volta, e 12, e demorou aquele tempo, e tudo corrido, trabalharam muito lá e tal, pra voltar, eu falei, eles não vão conseguir ficar esse tempo todo dentro do carro, não vai. Eles vão ter que. Você lembra que eu até comentei com vocês, vai ter que arrumar um lugar pra parar pra dar uma dormida, alguma coisa. Mas graças a Deus foi. Eu cheguei a cogitar isso, né? Acho que se tivesse sido apenas morno a captação, né? Se a gente não tivesse, e era consenso, a gente olhava um pra cara do outro, caralho, a gente tem um ouro aqui na mão. Se a gente não tivesse saído de lá com uma história. uma história tão foda, talvez a gente voltasse meio... tem que parar. Mas a gente ainda voltou falando sobre ela e tal. Mas chegando lá, né? Que horas nós chegamos lá? Era umas... 10 e alguma coisa, não foi? 10 quase e Ela horas, tem a hora, 10, ali, não tem? Tem a Ah, hora barra. daqui, ó. Morto, né? Não, tem Essa- aqui, ó, 10h27 a foto do hotel. Eu lembro que eu mandei no grupo da Viu? Sagres. 10h27. 10h27, deve ser. Sai 9 horas da manhã, Ó, aquela foto que a gente Quase tirou era 14 horas, 9h53. Aquela foto que a gente tirou Que horas que era a foto? 10 para as 10. Mas daí já tinha se encontrado e tal. Mas foi a hora que a gente pegou e saiu. É. Foi a hora que a gente pegou o Cabral e Não, saiu. sim, sim. A previsão era às 10 8, a pras gente 10. rolou ainda. É. Cara. Aí chegamos lá, ainda deu tempo de
tomar uma, né? Uma tem umas 2 e poucas, não lembro. Foi, né? Na verdade, eu desci ele. A Bárbara já tinha dormido lá. A Bárbara Não, foi. eu fui pedir minha No quarto, né? A Bárbara tinha que fazer cabelo, vestido. Sim, A exatamente. Bárbara virou mestre mas- de cerimônias do mas a evento. gente ainda virou, ainda, né? Então a gente... Não, eu não aguentava, gente. Não, a gente- Eu tava muito tensa. Eu tava muito tensa. E o Tarcísio falando toda hora que não ia entrar no vestido, eu falei, eu não vou beber. Entendeu? Então eu não queria Que beber. tóxico. Relacionamento tóxico no Não, trabalho. mas eu tava muito tensa. Então eu queria comer um negocinho mesmo e dormir. Mas a Precisava gente... dormir. A gente ainda rendeu um pouquinho. rendeu Mas até, foi bom, foi até, legal. até Porque no dia assim, né, seguinte ainda tinha, né, as coisas de tipo. de produção. Tinha as coisas que tinha que chegar, o buffet tinha que chegar. E se o buffet não chegasse? Não. Né? Aí eu tinha que dar. Alguém tinha que dar conta do buffet. Né? As coisas tinham que acontecer. Se as coisas não acontecessem, né? Então eu tinha que estar viva. Mas eu lembro que a gente ainda Nossa, e ficou- aquela piscina maravilhosa naquele hotel, aquele Que dia a gente quente. nem cogitou Tarcísio ainda. falou pra quente. poder comprar um biquíni, não comprei biquíni, dei mole. Exatamente. assim, eu lembro que a Já nem ia ter gente... muito tempo pra entrar na piscina, Aí não. depois podia estar com um biquíni novo agora. Agora eu vou ter que verdade. comprar um por minha conta, dei mole, tá É, vendo? isso é verdade. Mas eu lembro que a gente curtiu ali um pouquinho ainda, até porque também depois de uma viagem longa daquela... A gente ficou, tomamos um Você tem que drinkzinho, fazer um happy cervejinha. hourzinho, né? É. Eu Eu fiz particularmente, o meu não com a minha consigo chegar, vaca desligar, atolada. deitar Não, e dormir. não tem como. É, eu consigo. normalmente chego em viagem mais longa assim, cansado, coisa, tem que dar uma Tem, adrenalina é. baixar. Baixar, porque senão senão você não dorme, tem que Desacelerar primeiro. Chegar a deitar, não dorme, não. E aí eu lembro que a gente combinou, né? Tipo assim, não, vamos acordar amanhã mais tarde e tal, umas 10 horas. Era por volta de 2h30 ou 3, não era? Mais ou menos. Mais ou menos isso, o horário que a gente tinha que chegar Que lá. tá lá, né? Pra Na captar. festa, pra fazer os depoimentos. E aí a gente, então amanhã a gente acorda aí mais tarde e tal, de boa, fica tranquilo. Uhum. Ficamos tranquilos sim, acordamos de manhã. 9 horas da manhã, estava todo Ainda mundo deu comendo. tempo de visitar os Não. dinossauros. Museu do Dinossauro lá. Ainda fizemos ainda making off, É. né? A Bárbara caiu no trote, Exatamente. né? Ela Essa cara aqui, ó. Só pra poder... É o Making Off, Me que também honrar. tá no ar. Making Off tá lá no... tá lá no... Não sei se já tá, Aquela não, mas menina vai que tá lá sair não no... sou eu, é minha Vai sair no perfil irmã da gêmea. Sagres. É o alter ego dela. E aí vocês vão entender por que eu questionei a entrada da Bárbara no vestido, né? 6 quilos a mais. É, E mas aquela enfim. cara de quem não... E É, a gente gravou e ainda rolou ainda de, não, vamos sair pra almoçar, vamos, ainda tem muito tempo, né? no almoço foram 3 chopp, 3 vezes 3. Não, na verdade a gente saiu pra almoçar, virou um passeio. Virou uma ida ao, Exatamente. ao museu. A gente foi passear no museu ainda, Os conhecer os dinossauros. dinossauros. Foi até bem mais legal do que a gente pensava. Sim. Verdade, foi legal. A diversão foi, foi Não muito vale a maior. pena 12 horas pra Não, visitar, para. não. Não, mas Quando a gente tava lá, Não, valeu a gente, pena. não se iluda. Já não que tá vale. lá, né? Isso aí. não chega nesse nível, mas acaba que foi muito legal. E aí, tipo, vamos almoçar aqui? Não, vamos almoçar em outro lugar, vamos pegar algo aí no caminho, né? Ainda conseguimos parar, almoçar, tomar uns 3 chopinhos, né? Eu tomei Chopinho, 2. sim. Era uma Era bacia meio de chopp. litro de chopp. Você é bobear, era 1 litro. Acho que era de um Que eu dia. tomei. Era e quase 1 entrei no litro, eu acho que era vestido. 750 aquele chopp, era bem grande. Mas a gente ainda conseguiu parar ainda, E aí... Muito curtir, petit almoçar. É. E E entrei no vestido. finalmente, Entrou no vestido. A gente pediu pra largar um Aumentar. pouquinho, pra você não ficar muito deprimido. o vestido era com Nos elastano. bastidores né? a gente tava lá, mas Não uma tinha laceada elastano, aí. tinha elastano, né? Mas aí fomos, chegamos lá, vimos que a história... não vamos falar sobre isso aqui, né? Isso tá muito claro lá no making off, mas vimos que a história era muito mais interessante do que a gente imaginava. Começou com a gente, não vai dar nada. E de repente, coisas que a gente não sabia, né? Que até pela relação de distância, por mais que a Bárbara espremesse, a gente não conseguiu ter acesso e na hora tudo aconteceu. Teve um caso legal, né? Que a gente fez as entrevistas, conversou, conhecemos a história toda e voltamos pro hotel para depois ir pra festa, né? Depois aí Sim, ainda tinha toda a função. Eram 2 etapas, E aí né? eu lembro que eu chamei o Cabral, assim, Cabral, e eu acho que eu tenho nome pra essa porra. O que você acha Novamente de no valsa carro. na estrada, um negócio assim, não, valsa na estrada não, valsa, Uma valsa no uma valsa na estrada, depois uma valsa no asfalto, pô, valsa no asfalto. É que a gente fala a delicadeza da menina, do baile debutante Sim. e a brutalidade. Porra, caralho, vai ser isso e tal, foda. E não tinha nada de literal
né, Isso aí. nesse nome. E aí, eu vou deixar que vocês contem aquele momento que a gente falou, cara, isso encaixa tudo, né? A gente estava voltando, né? A gente tinha captado os depoimentos. E aí, finalmente, né, a gente tinha conseguido chegar naquele ponto que a Bárbara tinha falado, assim. Porque para contar uma história dessa, você tem que ter uma conexão emocional muito grande com os personagens e quem tá contando com a história, né, cara? Porque é o barato, né? A gente faz o filme, a gente conta, mas o investimento emocional ali de todo mundo é muito grande, né? E voltando, tô vendo que o Tarcísio tá quieto ali, tá coçando ali. Tá ali, de repente ele solta assim, cara, uma valsa na estrada. Eu, porra, não, é uma valsa no asfalto. Aí eu falei assim, cara, é um tema que dá pra trabalhar. E aí, porra, a gente voltando pro hotel, né, coisa de 20 minutos, né? Muito rápido. Tudo Muito rápido, né? Muito próximo. Deu tempo de tomar uma ainda. Lá no bar do hotel. Diga-se de Quantas passagem. entradas do Chile? Não, aí essa já foi pra comemorar, assim, que a coisa tava Nisso aí, a encaixando, Bárbara né? já tinha ido pra se arrumar, né? Não tá. Não, a Bárbara não tava, não. A Bárbara já tinha ido, ela já tava... E quando você estava gravando, eu lembro que eu tava lá ajudando a montar os... Não, o Lei virou montador de wind Ele banner. começou a montar as coisas. Foi insano, né? banner de coisa. E aí voltando, e aí clicou, e a gente já Meio costurou confortável de que vai sair a já história. costuramos ali aí sim um primeiro roteiro, né? Pô, a gente precisa disso, daquilo outro, desse momento, daquele momento. E até porque a grande tensão já tinha passado, né? Que era conseguir ter o material para contar a história. Pô, e a gente chegou, tomamos uma ali, deu uma relaxada, tomar banho, ficamos ali de boa ali um tempo ali, né? Porque, pô, ainda tinha a última etapa, né? Que era... E nesse Era a momento, festa, né? a festa ainda não estava montada, né? Quando Não. a gente foi, Não. a previsão de montagem de algumas Não. coisas que alguns fornecedores tinham me passado era 3, 4 horas da tarde. Então, que era isso, beleza, vamos que é a hora que as pessoas vão entregar Sim. e eu consigo ter um segundo de paz na minha vida. Não tenho, porque eu comecei a ligar, 7 horas eu entrego. 7 horas, gente, o aniversário tá marcado para as 8, como que você vai entregar às 7? Né? Então, ainda teve... Eu lembro que quando eu saí pra poder botar meu capacete, né? Lembra, gente? Meu cabelo ficou intacto, gente. 3 horas. Eu voltei pra Juiz de Fora com meu cabelo intacto ainda. Você mumificou seu cabelo. Mumifiquei. Ficou tipo... Fez um acidente na estrada, a única que não teria concussão cerebral, fratura craniana, porque seria eu não ela. lembro nem o nome da aquele menina, porque, laque, ó, é um- o laque da mulher é sinistro, tá, mulheres? Ela é boa. Eu lembro que eu saí caçando as coisas, porque não tinha nada pronto ainda. Então, eu saí pra poder arrumar e tal, a festa ainda não tava montada. Então, quando a gente voltou, aí, tipo, a decoração... Rolou, tá rolando. Aí a Convidados gente voltou, chegando. a festa estava montada, né? Mas- Então eu lembro que o Lei tava lá montando as banner, o Lei tá bandeiras. desmontando, A né? gente, na verdade, eu saí de lá, a única coisa que tinha era as bandeiras da IBA. Eu falei, gente, cadê o universo? Mas eu Aí lembro eu fui te levar, na hora que eu voltei, eu acabei de montar as bandeiras. É que na hora que a gente saiu de lá, A única já coisa tava que tinha era as pronta, né? moças Você do vai me buffet buscar? Não, arrumando vai de as Uber, coisas. porque o Lei já saiu. Mas eu lembro quando a gente chegou na festa, e aí a festa já montada, e aí o Cabral já tinha lapidado essa ideia do valsa no asfalto, uma coisa muito mais simbólica do que literal. Não, mas era... E aí eu chamei o Cabral, vem cá. Eu levei o Cabral, traz a câmera, vem. A Gabriele estava ensaiando com os padrinhos a valsa Na rua. em cima do asfalto. Ensaiando a valsa lá com todos os padrinhos em cima do asfalto. Sim. Então, as pessoas não vão acreditar que a gente não viu aqui. tirou o nome. Aí são os Então, felizes acidentes. Eu acho que a amiga dela, não sei se é madrinha, não sei, amiga, sei lá, que ela queria fazer surpresa para as pessoas. Então, porque tinha aquela dança da família. Então, ela queria ensaiar sem a as galera pessoas ver. verem, entendeu? Fazer aquela última. Ela E como acabou ela indo lá pra pegou fora pessoas de fora, e tipo foi o pro Tarcísio, asfalto. para poder dançar com ela, É. para poder ensaiar. O Tarcísio não tinha ensaiado.
com ela. Eu Tarcísio posso não passar ia. uma vida tentando ensaiar. Que o Tarcísio- Não vai ser satisfatório uma valsa que eu danço com É, ninguém. exatamente. Então, o que aconteceu? Tem que ensaiar. Então, ela Ainda tirou bem que foi a todo Bárbara. mundo e colocou. Ainda bem que foi a Bárbara, né? Tem gravado isso, né, Gabriel? Tem. Mas isso aí é nosso arquivo de memórias afetivas pessoal, assim, né? Aí é demais. Até pro making off. Se alguém assistir até aqui, tiver mais de 5 comentários, posta a valsa do Tarcísio, Gente, eu libero. campanha. Posta a valsa do Tarcísio. Eu por libero o favor. Cabral, liberar minha valsa. Que é isso? Minha mãe, o Kiki, mas quem? Meu irmão, Fera, a o turma da Fera, Tag, a não. Isa. Não, só não pode ser. Vou identificar pessoas que não sejam macunadas com o objetivo de expor minha figura dançando valsa. Ah, mas são essas que importam. A roupa safada, sai lá. Mas enfim, festa montada, entregue, chegamos. A gente nem aguentou tomar uma saideira esse dia, ou aguentamos? Aguentamos. Então, é. Na festa, a gente curtiu. a festa Mas ficou o lá, Matheus chegou também. As últimas 2 ou 3 horas de festa a gente curtiu, até porque, de novo, né, a segunda etapa mais tensa foi a chegada dela, porque, né, Verdade. Isso é um detalhe interessante, uma né? galera, assim, foi Em muito, cima, foi né, foi muito aquela- complicado gravar Foi a aquilo, Xuxa descendo da nave. né, Aquela assim, multidão Não esperando foi? ela dentro de um caminhão. Foi? Não foi E aí super a a Xuxa cena descendo é da nave. maravilhosa, né? No foi, documentário tem lá o... é, É o cartaz, né? Do filme. e basicamente foi isso, a gente conseguiu gravar essa cobertura toda ali da festa, Não tinha plano B, não tinha ensaio. Não, Ninguém falou, não. o caminhão vai entrar. Isso... não, Não. O Cabral não dirigiu ninguém ali, Não. né? Não. Aquilo. Um caminhão vem, Cabral, você vira, pega... E Exatamente. esse era o risco de tudo. É. A coisa ela vai acontecer Não, ele uma vez deu só. a volta pelo lugar que não é. Que Ela vai entrar pra um lado, entrou pro outro. entrou pro É. outro, foi. E aí você no meio da rua gravando. Ele chega, pega, família tumultuando, você tendo que pegar ela descendo Nossa. do caminhão. Não, Aí como é que você vai falar com a Insano, debutante? Na festa, insano. volta lá, Volta lá, porque então. agora eu tenho que Vamos fazer de novo, Dá. né? Sai daí, família, vocês estão atrapalhando É, meu A negócio. festa era a narrativa principal. É. O que a gente ia contar sobre aquela festa era o que desce. É. Em momento Exatamente. nenhum É a festa a dela. gente chegou lá para interferir na Exatamente. narrativa principal, que é a narrativa da festa É, da menina. não- Então, o que a gente conseguisse pegar, geraria o doc. É. Mas em momento Exatamente. nenhum a gente falou, agora faz isso, agora vem, dança, Não, porque não. em momento nenhum a gente É, fez não, esse não, sentido. não era a ideia de transformar a festa dela numa produção, né, cara, de audiovisual. Pelo contrário, quanto mais Natural. invisíveis, né, Fôssemos ficássemos melhor, com ali, certeza, melhor, com né? certeza. Então é claro que a gente foi dançando a nossa dança, né? Da mesma forma que a Bárbara conta da questão da logística, da produção, né? Ali no audiovisual, ali na criação também, tudo foi assim, né, cara? A tônica foi essa, mas também... Mas uma são aquelas coisas que experiência- se forem ensaiadas Não funciona. e, não vai funcionar. e se fossem encaradas como job, se fossem encaradas como vamos fazer um vídeo É. dos 50 anos da Ibra, Da Ibor, não. não sairiam. Não. Vamos encontrar um personagem. Não. O personagem veio até nós, a gente entendeu, a gente flutuou, né, no que podia lá para captar aquilo, mas a essência tá toda lá. Só que ao mesmo tempo também tem uma conexão ali muito mais poderosa, né? Quando você conta uma história Não, real, né? sem sombra de dúvidas. É algo muito... Sem sombra de dúvidas, né? E acho que foi tão real que nem a gente conhecia a história dela. Então Sim. todo o testemunho dela, tudo que eu fui, né, tava A vendo gente tinha bruto. premissa, né? É, Uma premissa. menina... Se falar, Então, a eu gente me imaginava peguei- mentira. A gente eu me não peguei sabia várias o que a vezes gente ia... no bruto que o Cabral passou pra gente, conversando com ela assim, como se eu não tivesse ali para extrair testemunho. Então ele falava, a Ibor também é família, você sabia? Quando eu vi, eu tava embarcado na história. Embarcado na completamente. história. É o investimento emocional, né, que a gente faz. Fim da É. festa, hotel, voltamos, saideira, todo mundo morto. Nossa. Esse dia foi Bárbara muito cansativo, né? desbagaçada. Ô, gente, eu juro, A a Bárbara ainda sensação não- de verdade é que eu tive uma dor nas costas, assim. Acho que na hora que... Depois que ela Tensão, né? dançou ali... E tava frio também, né? O meu vestido ele era todo aberto atrás, assim, Dançou, um você frio. chorou, você fez tudo. Né? Eu lembro que eu sentei, assim, eu lembro que parece que, tipo... Eu, Óbvio senti... que a Bárbara não aparece no doc, mas quem acessar lá o @valsa no asfalto vai ver a Bárbara experimentando
vestidos, verde, vermelho, de várias cores, né? E ele era Modelito todo... Fiona. Tava muito Fiona, pior que eu tava muito... Meu vestido muito Fiona mesmo. E ele era todo aberto atrás, assim, e um frio. E eu lembro que deu uma dor, assim, sabe? Mas é uma dor esfriou, de... verdade. Esfriou E muito. engraçado que pro clima de lá, né, foi uma surpresa. é né? calor, Tava muito calor quente, o dia, muito durante o quente, dia, né? tava muito quente. Muito. Eu lembro que eu sentei assim, eu falei, meu Deus, foi. Aí eu olhei pro lado, assim, tava ela já dançando com as amigas dela, aquelas bebidas de meio... Nossa, aquelas caipe lá com leite corote, condensado, com não sei o que, condensado. que não sei o que. Eu falei, gente, Aconteceu. tipo assim, foi. Aí o Tarcísio tomando aquela cerveja gelada. Eu falei, gente, não precisamos, tô aguentando esse frio, ventando desse jeito, esse povo conseguindo beber ainda. Temperatura da cerveja. Tinha um pastelzinho que tava bom pra Tinha caramba, piscina né? térmica pra cerveja. Nossa, aquele pastelzinho tava Não, bom. buffet era muito bom, tava tudo muito bom. Eu lembro bem que eu feito. comi um pastelzinho e falei assim, Jesus, obrigado. Nossa, foi. Eu não conseguia nem levantar mais. E de novo a gente não conseguiu dormir até tarde pra caramba, né? A gente acordou Não. cedo e assim, Cedo. parece, ó, quanto antes a gente for, Vambora. menos estrada a gente vem pela frente. É. Mas aí que tava, teve essa euforia de temos alguma coisa muito boa nas mãos. Então, vamos direto, vamos cabeça. Reenergizou, né? Deu aquela carga na Completamente. bateria. E aí a gente não precisou parar na volta porque. Ou paramos, né? Caramba. Ah, Lugares Cervejinha lotados, aqui. dia da Não mãe. é Dia das Mães. a volta foi sinistra, né? E teve Porque- esse ponto, né? A gente só conseguiu espaço, né, Bárbara? Porque Então, foi. a agenda Eu de casa acho de que festas lotado. o mais legal, assim, e o mais louco desse trabalho foi a disponibilidade de todo mundo nesse dia. Sim. Porque todo mundo. Você é mãe, Eu sou né? mãe. Ah, E eu vou lembro passar o que- Dia das Mães longe eu lembro que. do Bento E olha pra... que, assim, eu mais cedo que na hora que eu pensei, falo ou não falo, mas vou falar. Porque eu lembro que eu tava virada, inclusive, quando a gente viajou. Porque era Dia das Mães. Então, eu falei, eu não vou estar no Dia das Mães com o Bento. Então, eu preciso fazer uma coisa muito legal com ele para compensar o Dia das Mães. Então, eu fui pro Maracanã com o Bento no dia anterior. Então, eu estava virada, porque eu tinha acabado de voltar do Maracanã. Então, eu voltei do Maracanã na quinta e a gente viajou na sexta. Exatamente. Então, eu voltei, tipo assim, eu não tinha dormido ainda. Verdade isso. E eu Então- tinha ficado até com feira à tarde, né? Então, à noite, na quinta-feira. Então, eu já Achando tava que do tá bar, daí, né? eu Começar trabalhei daí já. normal, não sei o quê, fui pro Maracanã com o Bento e voltei de madrugada e virou ali. Então, eu já tava nessa batida de viagem, assim. Só que era um trabalho, era uma coisa tão... Não era um trabalho, era um troço diferente. Era uma história diferente. Caraca, era uma menina... A gente se envolveu muito, né? Era. A Bárbara principalmente. Não Era tem um como negócio não que, se tipo assim, envolver. eu A tinha Bárbara- que entregar. A Bárbara criou um Sabe? laço... Era um troço que eu tinha, gente. Não tinha como ter um roteiro pra aquilo. Não tinha como roteirizar um negócio desse. Não tinha como. Gente, não tinha como. Tinha que fazer aquele negócio acontecer e tinha que ficar foda. Era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer um negócio acontecer e tinha que ficar foda. E aquela menina tinha que ter. Ela tinha que sentir aquilo ali que ela sentiu. E era aquilo que eu tinha que fazer. Como que eu ia fazer aquilo, eu não faço a menor ideia, mas era aquilo. E o aniversário dela era perto do dia 20, mais ou menos, que era Festa Country. E eu lembro disso. Era ali no final de semana da Festa Country. E quando a gente teve ali, de fato, a aprovação do orçamento, porque tem toda a burocracia também, a gente não pode esquecer que também tinha uma empresa atrás disso. Então tem a burocracia do orçamento, Claro. de aprovação, tem isso tudo, Que, né? diga-se de a gente passagem, o que a Ibor comprou da nossa ideia. Quanto é? Quanto sacou? Não é E em simplesmente... compensação, vocês perguntavam, e o que a gente vai fazer lá? Então, Calma aí que a gente vai te contar. quando a gente voltar, aí A a gente gente- fala, exatamente. Pô, os caras toda hora, beleza, Vamos lá. embora. Mais isso, A mais gente, isso. a gente não tava Agora eu na preciso Disney, pagar disso, né? Então tinha a parte burocrática que tinha que acontecer também. Sim. Então eu lembro que quando, beleza, o dinheiro tá na mão, pode gastar? Aí que eu fui entrar em contato com os fornecedores e aí tinha aquela coisa, eu não conheço fornecedor e eu tinha que bater as grades, as coisas ali. Não tinha vaga, não tinha espaço único. E aí tinha pra junho. Junho já tinha passado o aniversário da menina. E aí eu sou menina e eu sou mãe. Depois, gente, aniversário se comemora antes, você não comemora depois. Pra mim é assim. Passou, não tem graça.
na minha cabeça só fazia sentido Olha comemorar como é que, antes. Como é que a Bárbara absorveu tudo da menina. Ela já tá pensando com a cabeça, ó. Ela não gosta. Ela não vai sentir a Se mesma coloca coisa. na pele, não tem jeito, Ela cara. não vai sentir a mesma coisa. Ela só vai sentir se for antes. É claro que ela ia ficar feliz pra caramba. Claro, gente. Mas assim, aniversário se comemora antes. Não comemora depois. Então tem que ser antes. O único final de semana que tinha antes, obviamente, porque era Dia das Mães, era aquele. Então vambora, é Dia das Mães. Ai, você vai passar o Dia das Mães longe do Bento? Vou, ué. A menina vai, ela precisa ter um aniversário. O meu Bento tá cheio de aqui. Deus, assim, né? Não sei se vocês têm mãe viva, mas Tem. como é que eu vou falar com o Cabral que... Eu passei a data, o Cabral, topei, mas eu não falei que é Dia das Mães. Se ele sacar no Não, meio, mas- É a mesma coisa. mesma coisa, lei. Mas- vamos. Mas Eu já sabe sabia que que é era Dia sei das se é Mães. Dia das Mães. E a minha Mas- também, minha mãe, É. todo Dia das Mães eu passo com a minha mãe. É, Foi, mas mãe, Também, é por uma minha mãe causa tem maior. 83 anos aí, Eduardo. Ai, você passou o Dia das Mães longe do Bento? Eu falei, vou. E o Bento vai ter mãe todos os dias. E eu vou fazer uma coisa muito legal pra poder compensar com ele. E tá tudo certo. E vai ser muito melhor eu levar ele no Maracanã, ir lá a primeira vez com ele no Maracanã, do que eu passar um domingo aqui com ele almoçando em casa. E é isso aí, vambora. E foi, ainda me xingou pra caramba o menino. Me xingou, né, gente? Me xinga quem vai ver. Mas assim, ainda fiz vontade nele, mostrando pra ele que eu tava lá no Museu de Dinossauro sem ele. Então, mas aí você... Essa é sua mãe, eu sou esse tipo de mãe. Você até prometeu ele de voltar lá pra levar. né? Não, vou ter uns aqui mais perto, mais legal. Carro. Não, vou arrumar uns lá. O Tarcísio mandou- comprou uns ele te ingressos, um que mandou já um deve estar áudio, vencendo, não é? Que você enfim. falou que vence em outubro. Não, é o Parque dos Dinos, é meu passe anual. Ah, É então, muito tá legal. quase vencendo. É esse aí que eu vou pegar o passe anual do Tarcísio e vou levar ele lá. É. Mas, galera, voltamos. A volta foi mais tranquila, né? Tudo que a gente parava, Lotado, foi não difícil conseguia conseguir mijar. parar pra almoçar, assim. Almoçar não, né? Mas Paramos parar. também. É. Comendo, beliscando. Playlist anos 80, Rock and Roll Brasil anos 80, desenterrando cada Aí coisa. a gente foi de A a Z, né, cara? De A Z. A gente foi de A a Z. E foi mais tranquilo, né? A gente tinha essa e na minha cabeça só passando assim, cara, já pensou se esse carro dá uma capotada assim? E a gente, não, eu não pensava na gente, eu pensava, e a gente perde a fita, e a gente perde o Pensamento. e a gente perde o cartão de memória, eu tava mais preocupado em ter aquele material preservado do que com a nossa qualquer saúde, coisa, né? com a nossa idoneidade física propriamente dita. É, até porque, assim, depois daquela Como eu tensão acabei de falar, eu toda... tenho um filho, tá, gente? É, depois daquela tensão toda, né? Porra, você perdeu o material aí? não. Putz, cara. Não, pera aí, eu vou ali, né? E aí chegamos de fora, que horas? Nossa. Ah, Umas 9. 9. Foi à 8 noite, assim? 8 e Era, meia. noite À de noite, domingo, né? noite, De noite. domingo. Para começar a semana, essa quebradeira. Eu lembro que a última parada foi Barbacena, aquele pão de queijo maravilhoso. Nossa, é verdade. Né? Cantina, sei lá do que. Rosilândia. Rosilândia, né? é um clássico. E aí eu lembro que a gente, pouco antes de chegar, o Tarcísio ainda comentou assim, não, amanhã eu vou dar aula. Dava aula às 7h30 da manhã. Nossa! Tava lá Como pra assim? 7h30 da manhã. Pra mim foi um pouco mais tranquilo, porque eu dei uma matada na segunda-feira, assim. porque Né? Foi eu dar já aula, tinha... depois estava na agência. Cheguei Levantava lá, da ele aula olhou, também, depois o que você tá voltava. fazendo aqui na agência? Eu falei, eu trabalho? O que eu vou fazendo aqui? Eu ainda dei Trabalho? tomei uma cervejinha aquele dia ainda, pra dar uma relaxada. Eu falei, vem dirigindo muito, tem que... Ah, não, tem que esperar. baixar a bola. Não, mas eu cheguei em casa também, a mesma coisa. Aí você dá aquela... Não lembro onde eu fui, mas eu fui a algum barzinho, tomei uma cerveja. Eu também em casa também, acho que uma né, que tinha lá só pra baixar aquela adrenalina mesmo e... E aí o legal é que, assim, depois de alguns dias você consegue montar, assim, uma imagem, né, mental melhor de tudo que aconteceu, né? Porque quando você tá ali no... Né, esse distanciamento foi... A gente só foi pegar nesse material muito tempo depois. né? a gente foi Deixar a mexer coisa nele sentar. coisa de semanas, 2, 3 semanas depois. Pra gente finalizar essa história, o Cabral menos, porque o Cabral tava ali no dia a dia montando, mas a primeira vez que vocês viram o primeiro corte do Doc, Cabral, quando começar por você, que eu deve ter tido menos expectativa porque tava ali construindo, mas a hora que você terminou o render lá, falou, deixa eu ver como é que ficou esse primeiro corte. Então, aí a parte que eu, né? Aí eu sou suspeito também em falar, porque editor, né? Mas acho que aí é a grande recompensa de contar uma história, né? Da gente ir lá
tá tudo muito fragmentado, tudo muito... mesmo montando. Quando você deu aquela rascunhada toda ali do conteúdo, e aí você consegue perceber coisas incríveis, assim, que aconteceram, que no momento tá lá, a galera vê, né? E, porra, mas... sensacional, né, cara? Eu sou meio suspeito, assim, pra falar, né? Eu e você, né, somos suspeitos, né? Mas eles podem falar melhor, assim, porque, né, eu acho que o Lei, no caso a Bárbara... Uma das primeiras pessoas que eu mandei foi o Lei. Por mais O Lei acompanhou isso tudo, desde quando surgiu essa... Por mais que participem ali, até a hora que eles por eles não estarem né, mergulhados nessa parte da construção ali, que é a etapa final do roteiro, né? Pra mim sempre né? É a escrita final do roteiro, né? A ilha ali, a coisa da edição. Com certeza. Aí eu acho que eles podem já... Ficou muito bom, não esperava, assim, tão bom como ficou. Foi muito top essa montagem ali. Pô, massa. A gente vê acontecendo as coisas, depois vê pronto ali. É uma outra perspectiva, né? Mas deu uma resumida boa, né? Que foi a história, enfim, né? Que a gente não falou aqui sobre a história, falou sobre a viagem, mas a história, sim, resume muito bem naquela filmagem ali que você fez, naquela produção sua ali, ficou excelente. Eu gostei muito mesmo. Oh, bacana demais. Bárbara, os perrengues todos, quando você viu pela primeira vez o primeiro corte lá, que não mudou quase nada do primeiro corte pro último, né? Eu chorei. Eu chorei. Eu lembro que eu tava conversando com o Ki. Eu tava na cozinha, assim, debruçada no micro-ondas, na cozinha em casa. Que eu lembro que você tava mexendo na Sagres em alguma coisa, assim. Aí eu tenho a foto do Tarcísio vendo. Eu tava num algum perrengue, o Cabral tinha me mandado. Falei, puta que pariu. O Cabral me mandou um negócio, eu não posso ver agora. Não. A gente tava numa outra perrengue. Eu já lá. sei como é que funciona. Aí eu lembro que eu estava saindo da Sagres, assim, acho que meu Uber tava chegando. Aí o Tarcísio começou a ver. Aí o Tarcísio fez uma cara muito de idiota, assim, sabe? Você tirou uma foto da minha cara, eu tenho a cara do Tarcísio gravada. O olho dele mó brilhando, assim. Eu falei, aposto que é um negócio da Igor. Eu tenho a cara dele mó, tipo assim, o olhinho mó brilhando, mó carinha de apaixonadinho, assim, sabe? Aí eu falei, aposto que é um negócio da Igor. E tem a foto dele aqui até hoje. E fui embora, meu Uber... Aí ele me perguntou assim, seu Uber tá chegando? Eu falei, tá aqui na porta. Ele, então vai. Aí fui. Aí eu tava em casa, conversando com o Kiki, assim, aí ele me mandou. Ele, olha aí. Na hora que eu comecei, aí o Kiki falando lá, aí eu comecei a ver, assim. Aí eu chorei. Já foi dragada pela história, né? Eu chorei. Porque porque ali parece que ela foi contada de uma outra forma, assim, né? Aí eu vi aquilo ali como espectadora, né? E aí eu me coloquei, o Sandro Finalmente falou... você estava fora da história. Exato, a primeira vez que você estava fora da história. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei na sala, o Sandro até falou assim, Sandro veio, me deu os parabéns, não sei o quê. Aí ele falou que aquela história ali... Eu pude ver ela sendo contada, né? Uhum. Tipo assim, você botou a mão na massa pra aquela história acontecer. Acontecesse, claro. Né? E ali eu pude ver ela ser contada, vamos dizer assim. Eu acho que... Cada detalhe que você vê, ele fala exatamente. Sabe? Então, assim, foi... Aí eu consegui... Porque na hora que você tá fazendo ali... Pô, eu tenho noção do que aconteceu. Eu tenho noção de quando eu me envolvi e tal, é óbvio. Mas, assim, na hora que você vê aquilo ali... Como telespectador, você vê a emoção da mãe. Aí, aí eu lembro das coisas. Aí eu acho que, tipo assim, a poeira baixou. Não é a minha lembrança só, sabe? É um projeto. Aquilo ali tá visível. E pra mim, na hora que... Eu queria estar do lado dela na hora que ela visse. Sabe? Eu queria, tipo assim, Viagem. Ai, meu Deus, o que eu arrumei? Oh, meu Deus do Fazer uma céu. exibição lá. Você sabe que assim, aqui eu não posso falar não as coisas. Não planta, porque aqui nasce. Eu plantei. Eu senti que eu plantei. Porque nasce. Porque o que... É Você sério. isso pra ela? Não. Ela só vai ver no Ela dia só da vai ver no estreia. dia da estreia. Não, de forma alguma. 16/09/23, no dia do caminhoneiro. Automaticamente, sabe? né? Elas Eu queria estar com ela. Ela imagina. Ela não imagina o que grandes vem. spoilers Imagina da o que história, não poderia. Ela deve achar que é uma filmagem da dança. Ela tá achando que é um vídeo do aniversário. Ela não tem noção Filmagem do que de virou festa, aquilo. assim. Sabe? Então, assim, virou um material que... Gente, Tarcísio é meu professor. Tem 15 anos que eu conheço Tarcísio. Mas, né, enfim...
precisa falar nada. É veterana. Enfim, eu sei muito bem do potencial, quanto eu admiro o Tarcísio e tal, não sei o quê. Eu sei, o Cabral, um profissional gigante. Então eu sei, imaginava o potencial desse material. Eu vivi aquilo ali. Mas na hora que eu vi aquilo ali mesmo, eu falei, caraca, meu Deus, que a gente fez, sabe? Traz uma outra dimensão. Exatamente, né? um negócio Tangibiliza muito mais... algo que... isso. E eu sei que toda vez que eu falo isso eu jogo um sarrafo muito alto, mas toda vez eu acho, cara, eu decifrei o Cabral, eu sei exatamente o que ele vai me mandar e eu vou ficar satisfeito. Nesse dia eu só consegui responder, filho da puta, vai tomar no seu cu, puta que pariu. Só o que eu respondi pra ele foi isso. E aí fui assimilando também aos poucos, entendendo. E teve, acho que foi na Festa Country, né, que você falou uma vez que a gente tava... acho que foi na Festa Country, a gente tava gravando um negócio lá com o Letícia, falou assim, nossa, que equipe gigante, né, não sei o quê. E eu acho que... Eu olho pro Cabral, o Cabral olha pra mim, chama a pessoa, resolve. Eu acho que não adiantava ter aquela equipe gigante, um negócio extraordinário. Talvez uma Você equipe... destruiria a história. Exatamente. Seria a forma mais Precisava fácil de destruir a história. Porque a história, ela tava ali, o negócio, ela tava ali acontecendo, sabe? Agora, a forma de transformar isso no que virou, sabe? Foi muito bem feito, foi muito bem elaborado. Você fez de uma forma, impecável, assim, sabe? E foi muito emocionante ver, tudo aquilo ali, cada fio de cabelo meu que caiu no chão, valeu a pena, assim, porque você conseguiu tangibilizar aquilo ali, colocar aquilo ali de uma forma linda. Eu e o Tarcísio aí, né, nessa parte aí do storytelling ali. De contar essa história, porque uma vez que ele plantou ali a premissa ali da valsa no asfalto, tudo girou em torno disso, assim, né? Enfim, tá lá depois pra galera ver. No spoils. Vai lá. Se você tá vendo esse vídeo antes do dia 16, se cadastra lá no YouTube para acompanhar a estreia. Se tá vendo depois, ou se tá ouvindo isso, vai lá no @valsa no asfalto. Tem história toda contada. Registrado. Todas as imagens de bastidores. Lá é a versão da Bárbara contando a história de bastidores. E talvez, dependendo, tenha o meu vídeo dançando valsa lá. Com certeza. Em algum momento vai ter. Acredito que não. Em algum momento Galera, obrigado. Dividir a mesa para contar essa história com vocês. Quase tão prazeroso quanto dividir um carro rumo a Uberaba em 10 horas de viagem. Tá? Você que não assistiu ainda, tá lá, @valsa no asfalto, tá no Instagram da @ibortransporte, @sagres criativa. Em algum desses canais aí você encontra ou o trailer, dependendo de quando você está assistindo isso, ou o teaser, ou até mesmo depois do dia 16/9 de 2023, esse filme que, além de contar essa história maravilhosa, ainda celebra os 50 anos da Ibor Transporte, tá? Valeu, Ibor, pela confiança. Demais. Valeu, Gabriele, valeu, Ana Carla, valeu todo mundo que se engajou e que, de alguma forma, entregou alguma coisa para esse projeto que não... o básico de uma captação, um buffet, mas que entendeu a história, a relevância da história. Isso é muito mais sobre a Gabriele, a história dela, né? Uma história que vocês vão entender, né? Ela só começa nessa festa e muito certamente, aí vocês só vão saber se assistirem ao vídeo, daqui a 6 anos talvez a gente tenha que fazer outra viagem dessa, ou então a buscá-la aqui para alguma coisa. Ela vem. Isso. Ela vem. Valeu, Lei. Obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. Porra. Cabralzinho. Tamo aí sempre. Vamos sempre. Continue me fazendo subir os sarrafos em relação à expectativa. E, Bárbara, te vejo daqui a pouco na agência, porque hoje ainda tem dia de trabalho. Valeu, galera. Valeu.